Alô, meus queridos irmãos e amigos, paz vos seja multiplicada. Damos graças a Deus por mais esta feliz oportunidade que o Senhor nos dá para meditarmos nas grandezas de Deus através da sua santa e bendita palavra. Ultimamente nós temos meditado sobre o Deus excelso, que atenta para os humildes, né? Hoje nós vamos falar sobre o fim dos exaltados, tomando como exemplo o rei da Síria, chamado Senaqueribe, que afrontou o Deus de Israel. Vamos ler por parte alguns versículos. A primeira parte está em Isaías 36, versículo de 13 a 22, que diz assim: Rabsaqué, pois se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Servafaim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor vos livrasse a Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué. Rabsaqué era o comandante do exército do rei da Síria. Continuando no capítulo 37, de 1 a 7, e aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou seus vestidos e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor, e enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão,
e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, a Isaías, filho de Amós, o profeta, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é o dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para os vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. E aí então, e os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhes disse: assim direis a vosso amo, a Ezequias, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Olha bem, continuando o versículo 9 em diante. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para fazer guerra. Assim que isto ouviu, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram o rei da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos do Éden que estavam em Telassar, onde está o rei de Amate, e o rei de Arpades, e o rei da cidade de Sevapaim, Rena e Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas da mão dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar a quem? O Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor.
Aleluia. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Olha aí o que a palavra veio falando aos servos do Senhor, para não temer, porque ele iria sofrer as consequências por causa das blasfêmias e dos insultos ao Deus vivo. Olha aqui, 28 e 29. Mas eu conheço o teu assentar, disse Deus, e o teu sair e o teu entrar, o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar por onde vieste. Olha aí, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisrode, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Arará. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. O homem que se dizia tão poderoso, o homem que se dizia o grande, aquele que seria invencível, ele, na verdade, destruiu os deuses que eram escultura dos outros deuses, ou melhor, dos outros reis, destruiu os outros reis, mas quando chegou a Israel, ali estava alguém que servia a Deus, que temia a Deus, que confiava em Deus. Aí agora, Deus atenta para a oração dos seus servos, e ele teve que fugir. Estava com tanta fúria, né? Mas teve que fugir e se esconder. Foi para a casa do seu Deus, que não valia de nada. Era feito de pedra, de madeira, de bronze, de gesso, sei lá do que, né? Era um Deus que não prestava para nada. Mas o Deus de Israel é o Deus que criou os céus e a terra. Este Deus é o Deus que nós devemos servir, porque ele levanta o abatido e abate o soberbo, abate o exaltado. Aquele que se exalta contra o Senhor tem como recompensa
a morte. Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?